Fala, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os gráficos para o dia de hoje. Lembrando, ontem era feriado nos Estados Unidos e hoje temos a volta, então, para o mercado noturno de Chicago. Então a gente tem aí óleo em alta, subindo 0,45%. É, não tem aqui uma direção muito clara ainda, né? Está acima da sua resistência, que virou suporte agora na casa dos 44,25, mas ainda assim um movimento muito claro aí de alta, né? A gente tem dentro de uma micro lateralização aqui para o óleo de soja. Soja em grão caindo 0,29%, indo em busca lá dos 11,10 dólares por bushel. E temos também o farelo em queda de 0,46%. Sobre o complexo da soja, é interessante a gente comentar que ontem tivemos aí definição das taxas de juros na China e basicamente eles mantiveram, assim como tinha dito no vídeo de ontem, né, que era o esperado que eles fizessem por conta da diferença da taxa de juros entre China e Estados Unidos. Então a gente tem hoje uma diferença aí de 3%, né? E isso impacta bastante nas commodities, fazendo com que a gente veja uns preços mais baixos, né? Por quê? Porque a gente tem um consumo menor vindo da China e também eles têm estoques hoje que são para a soja, se eu não me engano, está em 7 milhões de toneladas e para o farelo cerca de 1 milhão de toneladas, tá? Então eles aceleraram um pouco mais as compras em maio e junho, né? E estão com estoques que faz com que o preço no spot fique mais justo, mais apertado, porque a demanda ela acaba sendo mais da mão para a boca. Então a gente não tem essa necessidade de compra vindo da China, né? E com esses dados piores, então com a falta do corte de juros, faz com que a economia ela continue patinando, né? Então a gente tem uma alteração econômica lá na China, basicamente saindo da parte de construção, voltada mais para a parte de produção de baterias, de carros elétricos e essa parte mais tecnológica, né? Porém, também o consumo mundial não está ajudando, nem o interno também lá na China não está ajudando nessa questão e a economia lá segue fraca, né? Patinando bastante mesmo. E também essa questão dos juros não tendo corte não estimula um consumo maior por parte dos chineses, fazendo com que diminua também a expectativa de consumo para a parte de alimentos. Então, o chinês ele também mudou durante a pandemia a sua forma de consumo, né? Então, antes ia muito a restaurantes, e quando você vai em restaurantes, além de ter um consumo maior, você também tinha um desperdício maior, né? Então, hoje o chinês ele consome mais de aplicativos, como se fosse o iFood lá, né? Pedindo para comer em casa e eles também estão consumindo muito mais a parte de lamen. Então ficam aí mais deixando a carne de lado e consumindo mais macarrão. Basicamente é isso que está acontecendo lá na China. Então acontece que as margens ficam mais apertadas, mais justas e vai tornando mais difícil aí também para compras internacionais e aumento da demanda, né? Então a gente vê também isso sendo refletido nas cotações. Para o trigo, pessoal, a gente tem hoje uma queda de 1,09%. Trigo vem perdendo aquela região de suporte que a gente tinha trazido aqui como alvo, né? Eu acreditava que ia segurar nessa região, mas a princípio os fatores negativos para o trigo aí vêm colocando em xeque esses pontos gráficos, né? Que seria ali na casa dos 6 dólares por bushel. Basicamente, o que a gente tem? Uma colheita interessante nos Estados Unidos, uma produção boa, né? E a gente também tem a entrada de outros países. Comentei que Canadá também colhe trigo, temos aí países europeus também entrando com trigo, então vai aumentando a oferta e fazendo pressão no preço, né? Agora que o mercado perdeu essa região, claro, ainda tem que terminar o pregão de hoje para isso se confirmar, né? Mas a princípio, com uma queda de 1,09, tem todo ainda o pregão
regular, né, para acontecer, mas a princípio o que a gente vem vendo aqui é que vai perder essa região. E caso isso realmente se concretize até o final do dia, para amanhã, se o mercado renovar a mínima, a gente poderia sim esperar o caminho aqui para o trigo na região dos 5,56, que é onde ficou travado, né? Basicamente onde o mercado, a hora que conseguiu romper de verdade, né, deslanchou. Então, 5,56 seria um ponto relevante aí para o trigo, caso ele decida continuar caindo. Para o milho, a gente tem hoje um pregão com queda também de 0,5%. Milho está em cima de uma região de suporte e aqui resta saber se vai segurar, né? Caso o mercado venha a perder essa região dos 4,43, a gente poderia ver ele voltando lá para baixo na região dos 4,24 dólares por bushel. No final das contas, está um cenário mais negativo para as commodities no dia de hoje. Aqui no Brasil, ontem a gente teve uma alta considerável nos contratos de milho, né? Subiu no julho 1,63% e no contrato de setembro tivemos uma alta de 1,75%. Tá? O mercado aqui no julho vinha trabalhando em cima dessa região. R$ 57,00 é um ponto extremamente forte aqui para esse contrato, né? Já bateu várias vezes lá. E agora fica a questão, né? O mercado tem força para subir e romper a casa dos R$ 60,00 por saca, ou vai novamente fazer uma alta e voltar a testar os R$ 57,00? Porque é isso que a gente está vendo, né? O mercado veio 57, subiu até 59, caiu novamente aos 57, depois foi lá para a região dos 60, caiu um pouco, testou mais ou menos novamente a região dos 60 ali, né? Um pouquinho abaixo. Caiu novamente, chegou a perder a região dos 57, subiu, testou novamente. Então a gente tem um cenário muito, muito, muito complexo para o milho brasileiro, graficamente lateralizado, e digo aqui para vocês que é difícil, né? A gente não consegue antecipar para onde que vai romper, mas o mercado ele vai apertando a mola. Então a hora que romper um desses extremos, ele tende a andar com mais força. Era o esperado para o que aconteceu aqui, né? No 57, quando ele perdeu essa região e veio aqui a 56,37, esperava-se que ele viesse aqui para a região dos 53,82, mas foi feito um rompimento falso, né? Não teve continuidade desse movimento. Por isso que eu sempre digo para vocês, para a gente acompanhar, que nem aqui no trigo, né? Se ele fechar assim, acompanhar amanhã se ele vai dar continuidade ao movimento, se ele vai conseguir perder a mínima do dia de hoje. Porque aqui no milho a gente viu isso, né? Então ele rompeu, mas ele não teve continuidade, ele não teve uma barra ou preços negociados abaixo dessa mínima, né? Então acabou que rompeu falso ali, né? Para o óleo de palma, hoje a gente tem um movimento de alta subindo 1%. Também aqui está travado, né? Está lateralizado num prazo mais curto, sem uma direção muito clara aqui para o óleo de palma. Petróleo conseguiu romper aquela região dos 81 dólares e vem trabalhando a 81,18. Vamos ver também se vai ter força para continuar esse movimento ou se ele volta para dentro dessa lateralização, né? Num cenário geral aqui, pessoal, os mercados bem complexos, né? Dólar hoje contra as principais moedas do mundo sobe 0,18%, segue com mais força aí o dólar no mundo, envolvendo essas questões aí também de taxas de juros nos Estados Unidos mais alta, mais atrativa, acaba puxando, né, fazendo com que as demais economias tenham transformado a sua moeda regional para o dólar, né? Isso acaba colocando força então no movimento do dólar global. Aqui no Brasil, o nosso dólar chegou a fazer um movimento bem forte de alta ontem, mas fechou com uma queda de 0,3%, tá? Perspectivas aí com a taxa de juros brasileira e como votariam os membros, né, do Banco Central e do Copom, né? Inclusive, falando nisso, a gente teve ontem decisão unânime da parte dos dirigentes ali, né? E ficou estável em 10,5% a nossa taxa de juros.
Essa decisão unânime, ela vem com um tom mais de acalmar o mercado, tá? Porque na decisão anterior a gente teve o racha, comentei com vocês ontem, que os membros pró-governo votaram todos para um corte maior do que o que foi passado, né? De 0,25, eles votavam para um corte de 0,5. Como eles são votos vencidos, eu acredito que a estratégia agora foi tentar acalmar os mercados, já que eles não iam conseguir passar mesmo, né? Então a gente vê essa decisão unânime, mas assim, não é por preocupação com as contas do Brasil, com os gastos, com o déficit, provavelmente não, tá? Provavelmente é realmente uma questão mais política de tentar deixar mais bonito o cenário aí para dar uma acalmada no mercado, fazer com que o fluxo estrangeiro diminua, né? Porque a gente tem aí uma saída gritante aqui do Brasil. São 4 bilhões de dólares que já saíram. Então a gente tem aí esse movimento, acredito que mais para acalmar e não realmente botando a mão na consciência, né? Enfim, vamos ver como é que o mercado vai reagir hoje. A princípio deve reagir de maneira positiva, tá? Vendo o dólar para baixo e bolsa para cima. Nos Estados Unidos a gente tem aí então, era feriado ontem, né? Não alterou nada aqui para Nasdaq e também S&P 500, mas hoje os mercados voltam e a gente já vai acompanhar quais são as perspectivas para o dia. Falando de bolsa brasileira, a gente teve ontem uma retomada aqui da nossa bolsa, subiu 0,53%. Bolsa bem descontada aqui no Brasil, né? Já disse isso várias vezes, mas o nosso desempenho aqui é o pior tanto para a bolsa quanto para o dólar e tem espaço para realização. Então a gente pode ver assim altas aqui no meio do caminho. Mercado voltando a subir, a gente tem essa região dos 121 mil pontos, mais ou menos 121.500 aqui como região de interesse, onde pode haver uma disputa aqui, né, entre os compradores e vendedores. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Para as demais bolsas, o que a gente tem hoje? Ásia e Pacífico mista, sem uma movimentação muito direcional, muito forte, né? Basicamente fechou aí, os que subiram no máximo 0,37% e quem caiu o máximo 0,63%. Nada muito claro aqui na parte de Ásia e Pacífico. Europa com um tom mais otimista para o dia de hoje, vem subindo aí em média de 0,5%. E para a parte de futuros dos Estados Unidos, temos uma perspectiva mais positiva. S&P 500 sobe 0,43% e Nasdaq 0,63%. Para commodities não agrícolas, temos queda para o minério de ferro, 0,36%, e o petróleo estável com uma alta de 0,19%. Dólar contra os emergentes, mais misto no dia de hoje, sobe contra uns, principalmente aqui contra a lira turca, né, que sobe 0,88%, contra o rublo russo sobe 4,19%. A gente quase não acompanha aqui desde esse evento. Teve a questão da pandemia, eles saíram, teve um monte de sanções também contra eles quando iniciou a guerra, né? Então distorceu muito o dólar aqui, é difícil a gente acompanhar em termos de emergentes, né? Então é um caso à parte a Rússia e por isso que a gente vê essas movimentações absurdas, né? Mas no geral, para os demais países ali, o dólar muito calmo no dia de hoje, sem uma movimentação muito direcional e muito forte, né? Aqui no Brasil, como eu disse para vocês, também deve ser diferente no dia de hoje. A gente deve ter um dólar um pouco mais fraco e uma bolsa um pouco mais forte. Parte de agenda econômica, a gente tem licenças de construção nos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Pedidos contínuos por seguro-desemprego, dado semanal, tende a não fazer muito preço, né? Porque como é um dado semanal, ele tem um peso um pouco menor. A gente tem também construções novas de casas às 9h30 da manhã. E esses dados aqui, eles trazem o quê? Questão de inflação, tá? Se a gente tem dados mais fortes de construção e licenças de construção, quer dizer que a gente vai ter um consumo maior e tende a manter a inflação estável para mais alta, né? Dificultando a possibilidade de cortes de juros lá nos Estados Unidos.
A gente também tem pedidos iniciais por seguro-desemprego saindo às 9h30 da manhã, somado a outro dado de pedidos contínuos, podem mexer sim um pouco com a direção dos mercados por lá. A gente também vai ter a publicação de índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia. Não é muito relevante porque Estados Unidos ele não é um país muito produtor, ele consome mais do que produz, né? Então, índice industrial não tende a ser muito relevante também. Ao meio-dia teremos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos e também estoques de petróleo em Cushing, que seria em formato de combustível efetivamente, né? Esses dados aqui são interessantes e podem mudar aí também o rumo do petróleo, dependendo de como eles vierem. Se vierem com estoques mais baixos, o petróleo pode dar uma puxada aí e também acabar ajudando as commodities como o soja e também o milho. Fora isso, pessoal, não temos mais nada aqui na nossa agenda. Tenham todos um ótimo dia, não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e deixem aí seu comentário se preferem vídeos mais curtos, vídeos mais longos, para a gente ter uma ideia de como é que vocês entendem esses vídeos, se eles precisam ser aí mais breves ou se tá bom da forma como está.